uma olhadinha para ver se isso era, na verdade, vocês mesmo que, eu acho que o pessoal pode ir, deve ter construído esses planos. Estou enxergando aí? Sim. Sim. Então, Eu sei disso aí. então, ele traz essa visão de J10 aqui na fábrica. Que esse aí, Carlão, eu tinha até pensado em colocar ele, mas ele fala muito da parte de link, infraestrutura. Você acha relevante trazer isso aí? De rede, né? Aqui, Eu pensei em trazer ele. mais para trazer uma visão de que aqui está falando de quem? Tipo aqui, Manaus, São Paulo, isso aqui deve ser Argentina, né? A foto de eventos. A foto me parece a RAR. Aí. A foto da RAR, é isso mesmo, a entrada lá. Era mais para mostrar que todo mundo, na verdade, está aqui, né? Inclusive tem hub aqui. Dá pra levar. É só essa questão da dúvida que eu fiquei da infra, né? Quem fala muito das comunicações aí, né? Não sei. Como a gente tá falando muito de aplicação, né? Isso pode gerar mais questionamento, sabe? Sim. Não, mas o importante era aqueles dados que vocês colocaram, o número de servidores e tal, que deve estar aqui, deve estar nesse desenho pequeno. Só queria dar uma olhada para ver se não tem coisa que mereça estar aqui lá. Tem Jabotão, né? Tem Ananindeua. Nem existe mais, né? Ananindeua. A ideia do mapinha ali que eu coloquei é mostrar que é físico mesmo, sabe? E fica ali perto tipo, fica no Brasil, fica no estado de São Paulo, que é uma ideia desse mapa aí, só que mais enxuto. Talvez a máquina, né? Talvez usar a ilustração aqui Boa. e falar disso aqui, né? Porque a máquina ela é bem parruda. Inclusive eles estão migrando agora esse fim de semana para Power 10. Acho que fica bom mesmo, colocar isso aí. Bom, Dá uma crescente. isso aqui vocês têm, né? Na verdade, eu acho que... Eu tenho isso aí. Tem, Júlio? Dá uma olhada se tem alguma coisa que aproveita para deixar mais claro lá em relação a essa questão de máquina grande. Ok, pode voltar na apresentação. Eu só O Thiago de Infra me mandou também o material que eles fizeram dessa migração mesmo do Core 10. Eu dou uma olhada lá, vejo se tem também alguma coisa útil por ali. Que acho que a gente pode complementar essa visão aqui, né? Coloca a máquina, dá esse foco que ela é bem grande. porque todos os países, todos acessam esse mesmo lugar, né? Tem que ficar claro. Tudo, eu não sei se não, no Yellow Box. A Garcia está privada. Não sei se esse texto, que a implementação foi de anos atrás, mas o importante é deixar claro que é um data center que está não sei quantos de distância de Sumaré, e todas as instâncias estão nesse local, né? E todas as unidades acessam este local. Beleza, a gente ajusta aqui. Ok. Essa é a principal mensagem. Aqui em cima falar da timeline e aqui embaixo da principal mensagem para todo mundo aqui. Beleza. Um pouquinho, está cortando aqui, não sei porquê, mas o Yellow está cortando. Versão 3. Tem essa questão do suporte também, né? Na verdade, a primeira mensagem é essa, né? O SAP vai vencer e está vencendo, quer dizer, está vencendo o suporte, é a primeira mensagem do slide. A segunda mensagem é que todo mundo está instalado num data center centralizado lá em Hortolândia. Ok, pode seguir. Ok. Bom, aqui a gente tem alguns ajustes ainda, mas basicamente a gente está trazendo as
as visões aqui dos países, né? A gente até pensou se separa aqui Canadá e México, ou se chama tudo isso do bloco North America, né? Mas, enfim, a gente está... Pode deixar assim mesmo. Pode deixar assim? A gente está refinando o que eles usam aqui. E aí o outro ponto que o Sérgio havia pedido de ajuste era com relação aos times, né? Então a ideia é que a gente mostre, aproveite o mapa aqui para mostrar. Talvez a gente até quebre aqui, né? Falar, olha, então eu tenho um time lá para o Peru, um time para o Chile, um time para a Argentina. Olhando aqui na Honda, a gente tem, no Brasil, a gente tem 5 times, né? Então a gente está levantando essa quantidade, né, de quantas pessoas internas e quantos consultores eu tenho envolvidos aqui para colocar basicamente quebrado aqui por frente, né? Aí até uma dúvida, né, se você entende que é melhor quebrar essas 5 frentes ou de repente colocar aqui embaixo só um total. Não, é total. Importante é que esse cenário, para atender, precisa de tem tantas pessoas internas, tantas pessoas. O cenário é americano, né? Deixa eu ver se eu entendi. Porque aqui a gente está colocando um cenário para atender tanto o SAP como o JDE, certo? Sim. Ah, tá bom. Então é tudo, então. Beleza. É só para entender potencial. Ô Carlos, eu estou pegando uns materiais que o Avelino compartilhou comigo do GISMB, procurando lá no monte de PowerPoint essas informações do que tem no SAP do Japão, Europa e Américas, né? A América Honda. Você acha que aqui a gente deveria fazer uma menção de quando que eles estão planejando a migração? No caso da Europa até tem alguma informação lá no material que eles estão mais avançados, né? Ou só a gente comentar o que eles usam do SAP aqui? Então, acho que esse slide aqui, ele pode, assim, o desenho, ele pode ser deslocado um pouco mais para a esquerda para aproveitar melhor a página, e do lado direito, colocar essa tabelinha aí, ó, Europa, Ásia, porque tem realmente um plano, não sei se ele está atualizado aí, mas tem um plano, deixar as projeções de cada região. Ok. O que eu estou vendo aqui, por exemplo, tem o Japão, tem a Europa, mas não tem a China, né? Porque o Japão, ele não abrange a China. A China é uma região separada, né? Aquela região, que tem a região da China e tem aquela região da Índia, né? Que também é separada. Eu não sei se tem essa informação nesse painelzinho aí, porque tem um plano nesse material da Avelina, do GSMB. Tá bom, a gente quebra aqui então. A China e Índia e demais. Eu não sei se tem informação, inclusive, do que eles estão usando. Se é SAP ECC, se tem. Eu não consegui encontrar ainda, mas eu vou continuar procurando. Desse daqui, o principal ajuste aqui é a questão das interfaces, né? Então a gente deu essa quebra, principalmente aqui na VSA, para mostrar o volume de interfaces. Acho que até o Júlio comentou aí no avanço dos status, né, das atividades, a gente está fechando ainda o número de interfaces, né? A gente tem algumas visões segregadas, tá tentando padronizar até para ter um número bem acurado e todo o detalhe, né? Mas gira em torno disso, né? Gira em torno de 77 interfaces, né? Falando de HSA, e para HSF gira em torno de 20, tá? Ficou o quadrinho aqui em cima, mas basicamente Argentina e Peru a gente vai confirmar, né? A princípio, como é uma instância só tudo dentro do SAP, não teria, né, uma interface, pelo menos não olhando para este foco aqui, que é RP, né? E do Chile a gente vai também confirmar com eles ali, porque basicamente o entendimento que a gente ficou é que eles usam o FIN 700 só para o back-office e toda a cadeia são legados, né? Então aqui muito provavelmente a gente tenha interfaces com esse FIN 700. A sugestão aqui esse slide ficou muito bom. Talvez só a diferenciação de cor dessas caixinhas que são SAP, para bater o olho e deixá-los azul, né? E os outros todos, qualquer que seja a solução, deixar em cor diferente, talvez.
olhar. Só para deixar claro onde está, dar uma visão mais rápida de onde está o CFT. Perfeito, concordo. Bora. E o outro ponto de ajuste era o próprio Yellow Box, né? Que o Sérgio sugeriu que a gente mencionasse que, apesar de eu ter sistemas até similares, né? Então, por exemplo, a HDA usa JDR, a RAB também, mas o processo não é similar, né? Então foi implementado aqui de uma forma e aqui de outra, né? E o restante é análogo. Então a gente mexeu aqui no Yellowbox. Na HSF, você colocou aí 20 interfaces. É isso mesmo, Jorge? Eu acho que é muito mais. Dentro da concepção do processo, eu uso o mesmo layout para fazer comunicações que são iguais. Por isso que está em torno de 20. Mas são mais, sim. São muito mais, porque você tem tratamento em Diferentes plantas. Muito diferentes, Não, mas a gente está avaliando ainda, Carlos. Como mostrar melhor esse número. Eu não sei em relação a de peças, se tem esse número é correto, né? Mas de qualquer maneira, afirmar. Mas eu sei que a HSF é bem maior. A gente está com um número bem aproximado mesmo, tá, Carlos? Mas a gente vai ter um número mais exato ao longo da execução aí. A ideia é que eu até coloquei o tiozinho aqui na ideia de chegar a um aproximado, né? Até pensei em arredondar, né? 77 é um número muito exato, né? Talvez arredondar para 80 e falar que é isso. Aqui na HSF está faltando a visão de que, na verdade, tem a parte core, está em planejamento de produto, compra, desenvolvimento de serviços. Está faltando tem um sistema banco, está faltando, né? Que a gente falou na anterior. Ele está ali em Sales e Billing. Isso. É isso. Aí a gente colocou aqui o quadrinho do CNH, a gente coloca o do banco. É que está bem pequenininho, mas a gente vai procurar uma imagem melhor aqui. Então, ou simplesmente colocar... porque uma coisa é a venda, outra coisa é o sistema mesmo, o core, né? A gente tem o SGF, o SIC, o SIC, e tem o... esqueci o nome da SHD lá. Mas o Security. Security. São os processos core, né? São sistemas legais. Sim. Então, na verdade, assim, financiamento, consórcio e seguros. São sistemas que vão gerar interfaces com back-office. A gente colocou ali no produto, né? Pelo desenho ali, ó. Qualquer coisa a gente ajusta no produto, né, Carlos? Ou você acha que tem que estar no fluxo? No começo do slide, a gente coloca o símbolo do produto que você está vendendo nessa cadeia. Isso. Então, mas, por exemplo, a Argentina, está lá, tem motocicletas e carros como produto, é isso que eu estou entendendo que você falou. Só que ela tem a jornada dela, tudo com SAP. Na HSF não fica claro que os sistemas que suportam a operação para consórcio, banco e seguros, que não aparecem no produto, são os legais. Não é só o venda lá. Então, o core principal não está aí. Não, a gente ajusta, pode deixar. Pode seguir? Segue aí, Júlio. Ok. Bom, aqui da reforma tributária, acho que não havia tantos ajustes. Acho que a principal discussão foi a questão de deixar claro, né, que o RAI aqui é focado em customização, né? Então, com parênteses aqui, informando que seria, para esse cenário, necessário um grande volume aí de customização.
Aqui, deixa eu completar. Aqui ficou até um pouco ambíguo, porque no começo o Sérgio falou que não, dá para fazer, mas precisa customizar, né? Para deixar claro que tem high customization needed aí. E depois, lá no final da apresentação, eu até anotei aqui, ele falou, talvez seja melhor a gente falar que não dá para fazer mesmo, né? Para ficar mais fácil de vender, que preciso mexer no sistema, preciso atualizar, né? Não é bem assim, porque não é realista também que vai atualizar todos os sistemas que estão backlog para atender no próximo ano, porque Sim. é um tiro no pé, né? Então, assim, a informação é que o esforço é alto, mas é possível através de customização. Então, tem um plano B. E lá na frente vai aparecer isso. Se eu não, lá no J0, lá na frente, eu não consigo fazer atualização em tempo hábil, o que vai acontecer? A gente vai fazer no atual. Resumo é isso. Sim. Mas, assim, para alinhar a expectativa de impacto baixo, o que significa? Vai atualizar? Aqui a ideia, Carlos, seriam 3 níveis, né? Sistemas em que eu estou na última versão, né? Então eu já estou na última versão, provavelmente deve sair algum pacote relacionado, vários pacotes relacionados à reforma tributária. A gente vai ter simplesmente o trabalho de aplicar, configurar e, enfim, até identificar necessidades de customização, se for o caso, né? Mas aqui numa visão de que o sistema já está na última versão, então ele já está muito próximo para receber aí as updates referentes à reforma tributária. O médio seria o seguinte, ele não está na última versão, ou seja, não está atualizado, mas ele está numa versão onde eu tenho possibilidade de evolução. Eu consigo fazer uma primeira evolução para chegar na última release e depois seguir com a resolução da reforma tributária. Então, eu vou dar o exemplo do JDE de Manaus, né? Já existe uma versão de 2023 do JDE de Manaus, aliás, do JDE, né, como um todo. Mas lá em Manaus, a versão está aplicada em 2020, entendeu? Então, provavelmente, para eu atender aqui a reforma tributária, eu precisaria fazer uma evolução na versão, né, nas releases, e depois vir também com a parte da reforma tributária. Tá? Os Simpla não estão em back level, né, ou próximo do back level, mas precisa de uma evolução aqui, não dá para falar que eles estão na última versão, né? E a última, basicamente, é o que a gente realmente está bem defasado, né? Não conseguiria fazer o upgrade para a versão atual. Esse é o ponto. A primeira tá bom, está atualizado, não tem que fazer nada. Segunda, tem aí potencial para atualizar, mas o SAP também é um potencial para atualizar. O HDA, você falou que ainda eles atualizaram, mas não está na última, mas essa que eles atualizaram tem suporte, e certamente se tem suporte, a reforma tem que ser atendida, né? É que assim, Carlos, olhando para a reforma tributária, eu dando o exemplo do SAP, ele falou, porque ele é high? Ele tinha que customizar 100%. É 100% customizado. O JDE da HDA, eu aplico um pacote e complemento. É um pacote na reforma tributária, vem um pacote de JDE. Eu aplico esse pacote e complemento com algumas customizações. Triângulos e a Thomson, a gente aplica os pacotes e faz parametrização. Né? Essa é mais ou menos a ideia desse slide aqui. Olhando para a reforma em si. O que diferencia um do outro, o medium e o high principalmente, é o nível de customização que você vai precisar, né? O high é enorme, tudo, e o medium, o sistema está mais próximo, porque ele está em versões mais atuais, né? Tanto simples quanto o JDE de Manaus. É que assim, olhando um pouco o atendimento, Carol, a reforma tributária, quando ela surgir, cada aplicação vai lançar um pacote. Aplica o pacote do seu sistema aí, que esse cara vai atender. No caso dos 3 primeiros, eu não consigo aplicar essas novas, porque a gente está muito lá atrás. Então tem que fazer uma programação na mão, do zero. Mesma coisa na RAB.
um sistema muito antigo. HSF, por exemplo, o HSF está na HP8, tem suporte até 2027. Se a legislação é 2026, a SAP precisa soltar um pacote para ECC. E atualiza. É bem provável que vai soltar. Porque é obrigação, né? É mandatório. Mas na hora que eu vim, falei assim, tá, vamos entender o ambiente da Honda, o que eu consigo aplicar? Eu vou dar um exemplo de SAP PES que eu conheço mais. Lá é impossível aplicar nota, porque é tudo desenvolvimento dessa parte legal. Não, tudo bem. Então eu já... Essas eu concordo. Essas... Ele está no HP3, não vai ter nem o pacote para atualizar, para atender a reforma. Então... Agora... É que eu acho que assim, aqui, talvez a gente... Eu entendi o ponto, talvez a gente olhar para a questão do gradual aqui, né? Então, ok, talvez HSA e HSF, talvez até eu tenha um trabalho maior, mas eu consiga simplesmente pegar e aplicar, né? Mas ainda assim vai ser só até 2027, né? Dali em diante já não mais, né? Então, mudanças da reforma, aí tá bom, depois de 2027 pode soltar mais, o governo pode soltar como ajuste. Com certeza vai, né, Garo? Considerando que eu tenho até 2033, né? Eu acho que talvez levar nessa linha, né? E o JDE, basicamente, ele já está em back-level, e o S400 aqui, o faturamento da RAB, ele é Kingston, né? A gente só precisa ter um conceito aí do entendimento desse painel, para não dar um tiro no pé, né? Porque na prática, todos eles vai exigir não só a atualização do pacote, mas como alguma intervenção, tá? Não tem uma expectativa que só o pacote do TIE nos vai resolver. Ou só o pacote ele dá... com certeza. Então, consumo, comprou aquele ali é como é que você criou, né? Isso, tá. Foi, né? OSGT. Mas a visão aqui, Carlos, a ideia é justamente essa. Falar, olha, dentro do escopo do que teria aplicado aí a reforma tributária, eu tenho sistemas que já estão na última versão, né? Eu tenho sistemas que estão próximos, vamos dizer assim, da última versão, mas não necessariamente na última. E eu tenho sistemas que realmente não estou conseguindo evoluir, né? Então, serão esses 3 níveis, né? Talvez até mudar um pouquinho o texto, ou a forma de falar, mas... Até isso porque eles colocam o impacto esperado, né? Não sabemos se é isso mesmo ou não, né? De repente, um que já está atualizado dá mais trabalho do que não está, né? Não dá para saber. Tudo bem, está claro. O ponto é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, no resultado lá na frente, nós vamos atualizar no mesmo momento HSA, peças e HSE, o J0 que vai dizer lá na frente, mas teoricamente, por esse painel, é mandatório fazer isso ao mesmo tempo. Entendeu? Entendi. Teoricamente, o painel já está dizendo, eu preciso fazer a atualização. Os 3 ao mesmo tempo. Ou vou fazer de um e customizo o outro, sei lá. Qual é o sentido, né? Como que eu vou eleger? Também de 27 a 30 a 33, o que eu preciso ter pronto em cada sistema? Esse desdobramento do requisito legal, né? Não é estar 100% pronto. Até onde eu me lembro, ele começa com algumas questões de livros fiscais, né? Que você precisa mandar. Então, imagina que sim, para o outro... 2026, por exemplo, eu não preciso de nenhuma alteração. Sim, não que eu não preciso, até poderia fazer, mas meio que assim, 2026 dá para a área manualmente atender sem grandes esforços, né? 27 já começa, porque 27, se não me engano, já morre PIS/COFINS. Mas, enfim, tem vários pontos aí na evolução, né? E aí eu acho que é isso mesmo, é o desdobramento, né? Até, por exemplo, peças que tem vários impostos ali, né? Talvez várias situações diferentes da HSA e HSF, por exemplo, talvez seja até mais difícil, né? Então, provavelmente a resposta é assim, né? Eu preciso fazer a atualização entre 2025 e 2026, né? Dividir esses ambientes aí em 2 anos para fazer as atualizações. É algo assim.
Você acha que nesse slide aqui já mencionar nessas Não. linhas? É só alinhar o entendimento. Tá certo. Tá bom. E aí o detalhamento vem no J0, lógico, né? Que a gente vai colocar o cronograma da reforma, nosso cronograma, e tem que estar de acordo. Tá, mas aqui a gente altera alguma coisa só pra gente fechar o slide? Talvez só o Yellow Box, porque como o título é a reforma tributária, o Yellow Box ele dá a mensagem para explicar, né? E as versões SAP e J0 nós precisamos modelizar para receber as operações de forma com os pacotes, né, do próprio produto até 2027, que eu estou entendendo aí. Baseado lá no lead time da reforma. Ela começa em 2026, mas não na operação de entrada e saída diretamente. É isso mesmo. Tá, a gente coloca essa menção. Tá bom, a gente ajusta. Talvez essa seja a principal mensagem do Yellowbox, para deixar uma visão que lá na frente vai aparecer um plano que vai estar distribuído entre 2025 e 2026. Perfeito. Tá bom, peguei. Tá bom. Beleza. Esse daqui a gente precisa ajustar ainda, tá? Não chegamos nele, mas basicamente a ideia de ajuste aqui é trazer de volta aquela visão dos times, né? Que a gente menciona no slide inicial, que é a conclusão, né? Então, basicamente trazer os times aqui e alguns pontos de menção que o Sérgio colocou, né? Então falar que eu tenho, né, nos principais preocupações aqui, que eu tenho vários times de suporte, falar da questão da infraestrutura. Então basicamente seria um ajuste aqui no texto e nessa parte visual aqui falar dos times, né? Dos times que eu tenho necessários aqui para atender as aplicações. Isso vai estar na versão de amanhã, é isso? Sim. Correto. Tá bom, pode seguir. Aqui, a princípio, acho que não teria mais nenhum ajuste. A gente já havia passado ele. Que é a conclusão, né? Esse é o start, né? O start da visão, né? Estratégia. Pode seguir. Esse daqui eu estou montando, tá meio esboço ainda, mas a nossa ideia, esse aqui era aquela questão que o Sérgio comentou, Carlos, de trazer uma visão do que o mercado tem, né? Do que o SAP tem, enfim, trazer uma visão já inicial ali de oportunidades, né? Então, a gente está trabalhando nisso ainda, mas basicamente seria a ideia de colocar uma imagem um pouco mais de ideia, né? Mais conceitual, e colocar alguns bullet points ao lado, né? Então, eu tenho IA, eu tenho outro tipo de coisa, e, enfim, trazer essa visão, né? Então, a gente está trabalhando um pouco na imagem, a gente pegou algumas da internet, mas não conseguiu concluir efetivamente. Mas, em resumo, né, a ideia do slide seria essa, né? Fazer o link aí mostrando o que eu tenho de oportunidades, vamos dizer assim, de evoluções. Bom, vamos ver o que vai seguir. Aqui, então, acho que não grandes alterações, a gente só colocou que a requisição de cotação foi enviada, a expectativa de retorno até 25/9, e que a Ernst, pelo menos até o momento, não deu nenhum retorno, né? Então já dá uma direção aqui que a gente está seguindo com essas duas. Depois a gente vai trazer aqui a vencedora, né? E colocar algumas menções aqui no que foi o decisório, tá? Tá bom. Espera só um pouquinho, Julio. Essa parte aqui, acho que a gente já viu, eu tinha visto. Tá na linha. Agora, aqui ficou estranho sobre aquele título lá, 00, de estratégia aqui. E aqui, na prática, a gente está falando, tem lá em IT Strategy Timeline, ok, que se desdobrou uma visão regional, formou um time para tocar o assunto, mas esse time tem um time core aí, mas
tem times em todas as unidades, né? Essa parte só talvez essa questão da identificação de que tem participação de todas as unidades, tem equipes de todas as unidades. Agora, embaixo, a gente está falando da definição da necessidade de um parceiro para executar o projeto. É isso? Isso. O título não tem a ver com isso. Certo. Porque aqui, a página anterior, por isso que está lá no menu, estava um pouco confuso. Foca uma página. A gente incluiu essa. Mais uma, né? Seria essa. Aqui tudo bem, aqui é uma 00. A estratégia. Talvez possa até tirar o overview, tá? Mas é a estratégia base, inicial. Aí avança. Ali talvez você vai mostrar um pouco em relação a isso, mas não mostrou o plano antes. Né? Porque tem o seguinte, por que a gente precisa de um parceiro? A gente tem um lead time curto e a gente está precisando de um parceiro para conduzir o trabalho. E é até a construção do J0. Está caindo direto no parceiro. Abriu uma estratégia. E agora eu preciso de um parceiro para trabalhar no desenvolvimento, mas não mostrou por que eu preciso dele. Na prática, sim, eu deveria mostrar a estratégia, ter um plano de trabalho, que é aquele cronograma macro que a gente já vem mostrando e até ajustou aí da última vez, não sei se está nas páginas seguintes. E aí, no cronograma, destacar que é o desafio de um curto espaço de tempo submeter um J0 à aprovação. E para isso a gente está pedindo um parceiro para ajudar. Não seria isso? Seria. Perfeito. Está mencionado no texto, né? Mas acho que colocar o cronograma. Tá vendo? In face of the complexity, is essential to hire a consultant specialized in business process. Então, na conclusão aqui está falando, né? Que para fazer tudo isso eu preciso contratar alguém. Mas concordo. Acho que colocar aquele cronograma e focar naquela abinha, naquela parte de construção da estratégia de negócio e própria construção do J0, para fazer isso a gente precisa de um apoio. Na verdade, a gente tem a estratégia do landscape, ou seja, a estratégia de migração, estratégia de negócio com SAP e construção de um J0. Ou seja, mostrar o plano e mostrar que a gente tem grandes entregáveis para chegar lá no J0 a ser aprovado, requer uma parceria especializada para construir toda essa análise até lá. Tá. Eu acho que está invertido. Porque o nosso principal objetivo dessa agenda é aprovar isso aqui. Sim. Acho que é chamar essa continuidade do slide que tá meio quebrada, ficou né? desconectado. Tá, agora você acha que encaixar nessa página o cronograma ou dedicar uma página só para ele? Não, ele vem antes, uma página antes, aquele cronograma. Tá bom. Que mostrou a estratégia, o A00. Aí falou, para desenvolvê-la, a gente está pensando nesse plano e ainda tem todos esses pontos até chegar nessa aprovação aqui em março. Tá. Por isso, a gente precisa de um parceiro especializado para nos ajudar. Perfeito. Tá O bom. cronograma ele vinha aqui, justamente depois, né? Então, acho que só inverter, né? Só o custo que talvez teria que tirar, né? Mas aqui. Mas, assim, e outra coisa, acho que seria importante usar aquele que já foi apresentado para ele, tá? Porque, Aquele inicial, né? Tá. porque ele já conhece, só tirando ali, aquilo ali já é sabido, né? É que aquele tá mais estratégico, né? Esse aqui já tá mais na linha de atividades. Então talvez a gente traz aquele lá na virada aqui, né? Entre esse e esse, fala do fornecedor e tal. E aí depois talvez até possamos manter esse para falar já de uma visão um pouco mais detalhada. Só não pode estar descansado, vou ter esse cuidado. Sim, claro. Sim. Que aqui é importante mostrar que esse aqui, porque vai falar sobre a estratégia específica da Argentina, peças e os Gambas, né? E já tem um plano preliminar
para trabalhar com a consultoria e se desdobra dessa forma. Depois vai ser revisado detalhado para a consultoria, só isso. Mas para dar a segurança de que já existe um... Sim. Ali tem os milestones e tinha uma informação dos principais entregáveis, né? Acho que estava lá naquele da consultoria, né? Volta um pouquinho. Aqui. São os principais entregáveis. Vai ter um método, tal, método, escopo e a gente vai olhar, né, como entregar. Aí, inclusive aqui, cara, a gente preparou aquilo que comentou antes aí do material, né? Seriam os critérios, tá? Então a gente deixaria isso daqui como um apoio. Aqui uma visão inicial, né? Não necessariamente vão ser esses os critérios, a gente vai ter que pegar as propostas e chegar nesse racional, né? Mas é basicamente essa a ideia. Fica oculto, né? Mas para... Sim. Apoio. Volta um pouquinho lá naquela outra lá que a gente estava falando aqui. É preparar a estratégia do projeto. A estratégia, né, do projeto, né? Desculpa, Carlos. Falando do Yellow Box. Não, é em cima. Na parte de cima. Eu acho que esse slide aqui, a gente podia deixar essa parte de cima, embaixo colocar o plano, dando highlight no cronograma e concluindo que a gente precisa de um apoio. No próximo slide, aí sim vem essa parte cinza, que fala sobre consultoria, contrato, escopo, e na parte de baixo, vai para o próximo, Júlio. Aí na parte de baixo a gente deixa essa parte de baixo aqui. Exato. E para fazer isso tem método, escopo. Aí no slide só a gente fala da consultoria. Perfeito. Perfeito. Pode ser? Beleza. Basicamente, essa aqui sobe, Isso. esse aqui mantém embaixo, Esse fica mantém. um slide só para isso. Exato. E aí aqui essa visão inicial, que é só uma timeline, mais o cronograma estratégico. Tá bom. Eita, obrigado, gente. Beleza. Ok, Até amanhã gente. vai estar pronto. Até mais. Ok, Até. até mais, Tchau, Carlão. tchau. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço.